começou a fabricar máquinas e ferramentas há mais de 100 anos e é uma das principais parceiras da FEMAC. Robustez e simplicidade definem as máquinas, tanto no seu uso quanto em sua manutenção. Hoje eu estou aqui com o Caio e com o Vitor e eles vão falar um pouquinho sobre algumas ferramentas. Sejam bem-vindos, meninos. E para começar, conta um pouquinho da história de vocês com a Makita. A gente iniciou o nosso projeto como promotor técnico esse ano ainda, é uma empresa que vem crescendo muito, principalmente na linha bateria, né, que é uma tendência para o mercado. Temos ferramentas aí que ajudam na questão ambiental, como zero poluição com gás carbônico, na camada de ozônio. É uma empresa forte no segmento de jardinagem, na nossa linha OPE. É uma empresa forte no segmento da construção civil. Temos um braço forte também na nossa linha metal mecânica. E eu acho que você comentou, né, que começamos há mais de 100 anos, inclusive com a Plana. A Plana foi a nossa primeira ferramenta manual, elétrica. Que legal! Foi montada na nossa linha de produção. Que legal! No Japão. E a Makita, ela também tem um serviço muito legal para os clientes, que é a visita técnica, né? Fala um pouquinho como que funciona. A visita técnica, ela ocorre quando o cliente faz a solicitação, ele quer fazer o teste de uma determinada marca, de uma determinada máquina. Se ele quer saber se uma determinada roçadeira vai ser mais interessante que um carrinho cortador de grama, ou se uma motosserra é mais interessante que uma serra-sábio, a gente se dispõe aí no local onde o cliente gostaria de fazer esse teste, gostaria de fazer esse check-up, né, para saber se a ferramenta vai atender a expectativa dele. Legal. Antes que ele faça uma compra errada, a gente vai lá para poder orientá-lo, ajudá-lo e indicar a melhor ferramenta possível para que ele tenha exatamente a assertividade maior naquilo que ele está adquirindo. Legal. E aí, para agendar, pessoal, é só entrar em contato aqui na FEMAC Brasil ou com algum dos consultores, né? Que aí vai fazer o agendamento, a visita técnica e levar tudo o que você precisa, né? Exatamente. E aí, Caio, voltando, você falou assim que a primeira ferramenta da Makita foi a Plana, né? Então a gente trouxe uma aqui hoje. Ela é 100% elétrica, né? E fala um pouquinho pro pessoal de casa como que funciona. Bem, a Plana é uma máquina, como o próprio nome diz, é uma máquina utilizada para planar. Então, assim, não existe muito segredo para trabalhar com ela. É uma ferramenta voltada para quem trabalha justamente com linha madeira, carpinteiro, marceneiro ou profissionais da área de movelaria. E em alguns casos, maridos de aluguéis também, alguns amadores também se arriscam a trabalhar com a Plana, porque é uma ferramenta que ela não tem segredo. Você vai ter aqui na parte superior aqui a regulagem da profundidade de corte. Esse modelo de máquina, que é a KP0800, é uma máquina super vendida, muito bem aceita pelo consumidor. Você tem a regulagem em milímetros, se você vai trabalhar com a passada de 1 milímetro ou 2 milímetros. Quando eu digo passada, cada vez que você passa a plana na madeira, você vai estar retirando exatamente aquilo que você projetou aqui no regulador. Uhum. Na parte de baixo, você vai conseguir perceber que no meio da base dela, você tem um risco. Esse risco a gente chama de chanfro. Isso aí é para você tirar aquela quina viva que você vai encontrar em tábuas, portas. Então com esse risco você consegue fazer aquele acabamento. Um dos diferenciais da nossa plana é que a lâmina dela ela seria afiável. Então você consegue, com o passar do tempo, fazer a afiação dessa lâmina. Uhum. Então, e aí, essa afiação, o próprio usuário consegue ou tem que ir alguma assistência técnica? O usuário, com mais habilidade, ele consegue fazer, só que ele vai ter que retirar ela da plana, e daí ele vai conseguir fazer essa afiação. Legal. Mas o interessante é que ele leve para um profissional mais capacitado, porque o segredo ali vai ser na hora de alinhar essa lâmina. Tá. Esse é o verdadeiro segredo. E para quem não sabe, a FEMAC também é assistência técnica autorizada da Makita, né? Isso, exatamente. Se você está procurando um profissional para dar manutenção nas suas ferramentas, você já encontra aqui na FEMAC Brasil. Legal. E agora, ela da linha elétrica. Aí a gente também tem hoje no dia de loja que está correndo aqui na FEMAC, a gente tem várias ferramentas da linha bateria, né? E aí eu queria conhecer um pouquinho melhor do insuflador, que é mais conhecido como? Compressor. Isso. Mostra pra gente como que funciona. Então, este modelo vai ser o DMP 180. O DMP 180, pessoal, ele vai trabalhar com a bateria 18 volts Makita, que já acompanha a tecnologia Star Protection, que protege a bateria contra descarga excessiva, sobrecarga. Então, essa bateria,
ela vai ter uma autonomia muito bacana, tá? Ele pode utilizar bateria de 2 amperes, 3, 4 ou 6 amperes. Lembrando que quanto maior a amperagem, mais tempo de trabalho o consumidor vai ter com a ferramenta. Legal. Essa demonstração, ele vai ter o botão Power na lateral esquerda. Você liga, automaticamente o painel digital vai te questionar a quantidade de libra que você vai pôr. No caso aqui, na roda, a gente vai colocar 30 libras. Programa aí, Vitão, para 30 libras, fazendo favor. Após você fazer a programação no painel digital, você vai acionar o gatilho. Que prático, né? Sim, olha lá, 7.5, 8.0, 9.0. Automaticamente ele vai enchendo. Quando chegar no ponto que ele determinou lá as 30 libras, o próprio compressor vai parar de encher. Que legal. Então, além dele inflar, ele calibra. É basicamente o calibrador de posto manual, que a gente pode levar onde a gente quer, para acampamento, para viagem. E ele tem luz de LED para facilitar, por exemplo, estou na rodovia, o meu pneu furou e eu murchou e eu preciso calibrar. Ele tem essa luz? Sim, tem a luz de LED aqui na parte da frente. Você legal. Pode te auxiliar aí também. Além de você encher o pneu, você pode estar enchendo aí suas bolas, bexigas. Ele já vem com esses acessórios, esses bicos aí. Sim, já acompanha os acessórios. Um setor que aceitou muito bem esse compressor, que tem uma crescente aceitação, é o meio agrícola. Principalmente quando você vai fazer enchimento de pivô no meio do campo. Hoje, antigamente, o pessoal levava, né, gerador mais compressor para poder fazer a manutenção. Ou se fosse o caso do pneu da bucho, ele tirava a roda ali, levava a roda lá pro celeiro, ou para a garagem, ou para a oficina, onde ele fosse fazer a manutenção, e depois ele traria a roda de volta. Com esse equipamento ele consegue ir no meio do campo e fazer esse enchimento. Que legal! E além dele, também falando, aproveitando que a gente está usando a moto aí, a gente tem uma outra ferramenta que é voltada para o automobilismo, que é a chave de impacto TW004G. Isso, né? Exatamente. Ela faz parte da nossa plataforma XGT, que é a nossa plataforma de 40 volts, que é uma bateria com a potência maior em termos de voltagem, que vai dar um desempenho maior para essa ferramenta. É uma tendência que a Makita está trazendo aí para o mercado, já trouxe, na verdade, já está desenvolvendo esse produto. A vantagem dessa chave de impacto: você consegue fazer aperto e desaperto em locais de difícil acesso, tanto no meio agrícola, novamente, como no meio rural. Você consegue programar o torque que você vai dar no parafuso através da regulagem de torque. Essa máquina ela tem 4 níveis de intensidade de torque. Ela vai ter 350 Nm de torque para aperto e 650 Nm de torque para desaperto. Que legal! E esse 350 Nm de torque, para facilitar a nossa vida, a gente pode simplificar por quilos. 350 Nm de torque corresponde a 35 quilos. Como eu falei, ele pode ser dividido por 4. Então você pega esse 35 e divide por 4 através desse painel de comando aqui. Então isso significa que na posição 1 você vai ter um torque aproximado aí de mais ou menos 8,5 kg. Então você consegue também programar o aperto que você vai dar no parafuso. É claro que o correto é você fazer a aferição com um torquímetro, mas eu te garanto que esse torque ele vai estar muito aproximado do que a gente está projetando aqui. Legal. Tem como fazer uma demonstração, pessoal de casa? Vou deixar. Observa que mesmo com o gatilho pressionado, ela deu o torque e gira devagarzinho. Sim. Para que eu tenho essa função? Muitos profissionais que trabalham com equipamentos no meio do campo, no agro, eles fazem manutenções em máquinas altas. Então eles tiram parafusos pequenos. Se ele for na rotação máxima, quando o parafuso desparafusar, o que vai acontecer? Ele vai desparafusar e vai acabar caindo e perdendo no meio de uma colheitadeira, de uma máquina. Então com essa rotação lenta, ele vai roscando devagarzinho, dá tempo do operador pôr a mão embaixo e segurar o parafuso, sem que ele perca esse... Você imagina você estar no meio do mato e você perder um parafuso, por causa dele você não consegue seguir com o teu trabalho. A Makita tá pensando em tudo mesmo, né? E uma dúvida que eu fiquei, ela também tem a luz de LED igual o insuflador?
Sim, sim. Assim que você faz o acionamento da máquina, ela acende essa luz frontal para te ajudar. No caso, está com pouca iluminação, está um local de difícil acesso ali, está trabalhando no barracão, está escuro, então você vai ter esse LED frontal aí que vai te ajudar. É opcional, você pode deixar ele ligado ou desligado. Gente, as duas ferramentas que a gente falou agora são compactas e é um combo, né? Numa maletinha o cliente leva e facilita a vida dele em todo momento, né? Isso, exato. Muito é porque legal. assim, vai ter consumidor que vai te questionar e falar assim, ah, mas se eu deixar o LED ligado vai descarregar minha bateria, né? Então, nesse caso, você mantém pressionado aqui o botão onde você seleciona a força de torque, desliga. ele desliga. Isso. Se você mantém pressionado, ele faz volta a ligar de acionamento. novo, conforme você aciona o gatilho, ele vai acionar. Legal. E a bateria, só para o pessoal de casa entender também, a linha da Makita, a bateria também é utilizada em outras máquinas também, Sim, né? sim. Nesse caso aqui da XGT, que é a nossa plataforma de 40 volts, ele vai ser utilizado em mais de 154 modelos de máquina. É claro que a Makita sempre vai estar inovando e trazendo mais máquinas para a gente, porque a gente sabe que a inovação é uma das principais características da Makita. Verdade. Isso. No caso da nossa bateria LXT de 18 volts, aí nós já temos mais de 390 modelos de máquina. Tá, então é uma bateria para diversas ferramentas e máquinas, muito legal, né? E agora, para dar continuidade, eu queria mostrar para o pessoal de casa, Caio, o ventilador da Makita. É uma novidade para mim, eu achei muito legal e eu queria entender um pouquinho melhor como que funciona. Porque ele é bem a cara de acampamento, né? Exatamente. Aqui no caso você tem uma rosca na parte de baixo, você pode colocar ele num tripé ou deixar ele pendurado, fixado em algum ponto. Você pode, inclusive, aqui na lateral, você tem a trava, você pode modificar a posição dele, ó, tá vendo? Então você pode deixar ele um pouco mais inclinado ou mais reto. Você pode direcionar o jato de ar dele. É uma ferramenta sensacional para acampamento ou para um local onde você vai trabalhar no escritório pequeno e precisa de um pouco de ventilação. Aqui no botão Power você consegue ligar o ventilador e aqui você pode regular os níveis de intensidade de vento. Que legal. E ele é a bateria também, né? Na linha de qual bateria? E quantas horas mais ou menos tem de duração, assim? Pra gente ter uma noção. No caso ele vai ser da linha LXT, né? Que é a nossa linha de 18 volts. Na rotação máxima ele trabalha em torno de 8 horas. Então você consegue ter um dia inteiro de trabalho aí com o equipamento, né? Que legal, bem legal mesmo, né? E aqui tem como você também fazer a programação de horas que ele vai ficar ligado. No caso, você ligou ele aqui, você vai sair, quer deixar ele ligado para refrigerar ou refrescar o ambiente, você pode deixar ele programado aqui durante 1, 2 ou 4 horas. Que legal. Então ele funciona como um ventilador que a gente está acostumado no dia a dia, com mais a bateria, que pode levar para onde a gente quer, né? Isso, exatamente. Aqui no terceiro botão, ó, onde você tem essas duas setinhas, você também consegue fazer com que ele movimente da esquerda para a direita. A rotação é de 45 graus. Isso, exato. Legal. A rotação é de 45 graus. Então ele vai mover para lá, mover para cá. Legal. E aí, no começo, eu falei assim, ele lembra muito acampamento. Porque eu vi uma outra ferramenta aqui, que é o foco de LED. E o foco de LED eu já lembro de meio de mato. Mostra pra gente como que funciona ela. Então, aqui a gente tem a DML812, a nossa lanterna. Ela vai ter 3 modos de iluminação, né? Aqui, por exemplo, ela vai estar no modo aberto. Então você vai alternando os modos aqui. Você vai ter um modo direcionado de foco mesmo, onde ela vai ter o alcance de 612 metros de distância. Então é uma distância bem longa. Quando você mantém esse botão Mode aqui pressionado, por exemplo, ela vai acionar o modo Struggle, que é esse aqui onde você está pedindo socorro ou fazendo um alerta, sabe? Então você tem esses 4 modos de iluminação diferentes na mesma lanterna. Que legal. Esse modo, por exemplo, daria certo ali com as ferramentas do automobilismo, né? Já para encaixar tudo. A Makita sempre pensa em tudo, né? Exatamente. Então quem está procurando aí uma lanterna para fazer vigia noturno, uma segurança, alguma coisa, ela pode ser utilizada. Quem gosta de pescar pode ser utilizado. Que legal, muito ou quem legal. quer iluminar os caminhos. Oi, Lué. Nossa, poético. Muito legal. E aí, agora, qual outra ferramenta que você tem para mostrar pra gente aí? Então, aqui a gente tem um refletor, ó. Obrigado, Vitor. DML809, tá? Uma ferramenta assim, sensacional. Muito utilizado para acampamento também, ou para quem faz algum tipo de manutenção em galpão também, pode ser utilizado.
Para quem faz manutenção em rodovia e veículos, pode ser utilizado também. Então não tem limites onde você pode estar utilizando essa ferramenta. Ele trabalha com 3 níveis de luminosidade, tá? O mais alto você tem 10.000 lumens. Quero, por favor. Aqui você pode mudar o ângulo de foco dele. O Vitor vai demonstrar. Você pode fazer a movimentação dele, tá? Até 180 graus você consegue fazer essa movimentação. É uma ferramenta assim, sensacional também, porque ele já vem com IP65, então é uma ferramenta que é resistente à água, resistente a pó, não vai danificar fácil, tá? O pessoal costuma perguntar bastante se a linha Makita é resistente à poeira e à água, né? Isso. Então ela já é, e dá pra fazer eventos também, como tem essa rotação, né? Lembrou bastante aquelas luzes de evento e tudo mais. Verdade. E ela é a linha de qual bateria? Ela faz parte da linha LXT. LXT de 18 volts. 18 volts, exatamente. Legal. Legal. Ó, o Vitor tá sinalizando pra gente que ele é híbrido. Ele pode tanto ser utilizado na linha elétrica quanto a bateria? Isso, que exatamente. Legal. Então você vem com a comunicação ali onde você pode utilizar ele na rede residencial também. Nossa, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E além dos LEDs, a gente tem uma parafusadeira e furadeira, né? Essa daí é da linha de qual volts de bateria? Essa daqui faz parte da linha CXT. CXT, isso, tá. Que é a nossa linha 12 volts. 12 volts. Tá? Tá. É uma ferramenta mais leve, é uma ferramenta mais fácil de você manusear. É uma ferramenta muito bacana também para quem vai fazer montagem de móveis ou quem trabalha como marceneiro pode estar utilizando. Prestador de serviço de modo geral, eletricista. Então é uma máquina muito versátil, atende a diversos profissionais, inclusive entusiastas também que gostam de ferramenta. Faz uma demonstração lá pra gente. Tem a regulagem do torque ali, tem a função de furar madeira, furar chapa de metal. Aqui como a gente vai parafusar, está no modo parafuso. Do lado ali a gente tem a função martelo, que é a função de impacto, que serve para você furar a parede. Legal. E ali, o que ele fez agora? Ali ele tem a primeira rotação e a segunda rotação. Tá. E lembra isso como se fosse marcha de carro. Para você sair, você sempre vai colocar a primeira, porque é a marcha mais lenta, porém é aquela que gera mais torque. É onde você precisa na arrancada, mais torque para você estar saindo. Então, seria isso. A primeira sempre vai ser a marcha mais forte. Também legal pro pessoal de casa saber. Sempre sai na primeira e depois que faz a alteração para a segunda, né? Isso. No caso aqui, a gente explica da seguinte maneira. Por exemplo, a primeira rotação é ideal para você trabalhar com furação em madeira e chapa de metal. Tá. Na segunda rotação, o ideal é que você use para fazer furação em parede. Por quê? A função furar alvenaria, ela funciona da seguinte maneira. Quanto mais a máquina gira, mais ela martela. Mais ela bate. Legal. E o que fura a parede não é necessariamente o giro. O giro ele extrai o pó que sai do impacto. Verdade. Então sempre que for usar para furar a parede, utilizar na rotação 2. Tá. E ela é super compacta, né? Muito compacta, leve mesmo. Ela acompanha esse acessório aqui, ó, que é sensacional. Você pode fixar na lateral do bolso, né, para subir em escada ou no cinto. Para quem trabalha como gesseiro, por exemplo, que está o tempo todo subindo para fazer a instalação de sanca, essas coisas, você pode estar subindo aí com facilidade, levando a ferramenta junto com você. E tem a luz de LED também que eu vi, né? Sim. Que às vezes está fazendo trabalho noturno, tudo isso. Exatamente. O marceneiro que vai fazer instalação quando o apartamento não tem ainda rede elétrica, pode estar levando essa ferramenta, que ela vai auxiliar tanto na furação da parede, quanto na instalação também. Legal, bem legal mesmo. Que é a furadeira HP001G, né? Fala um pouquinho, pessoal de casa, como que funciona. Então, a HP001G hoje é uma das máquinas mais possantes do mercado. Ela vai ter um torque de 16 kg, você vai convertendo para newtons. É uma máquina que ela possui um torque de 160 newtons. Ela tem a função de parafusar, ela tem a função de furar. Para quem vai trabalhar na roça, fazendo furação em mourão, é uma máquina que ela tem uma performance muito bacana com o rendimento da bateria. Ela faz parte da nossa linha XGT, 40 volts. Tem 2 velocidades mecânicas, o mandril é de aço. Sempre que for fazer a utilização dela em furação em chapa de aço ou mourão, utilize o acessório, que é a alavanca, porque essa máquina ela tem um torque muito elevado, tem uma força de torção muito elevada. Caso ela trave, ela vai torcer seu braço, isso pode causar uma lesão. Esse acessório já vem junto, faz parte, tá? Já acompanha. Legal.
passar pro Vitor para ele fazer uma demonstração. E aí o Vitor vai mostrar aqui pra gente como que utiliza também, né? Você pode perceber que em nenhum momento ele fez força, ele fez pressão, a máquina por si só fez a furação sozinha, e isso é o que a gente procura oferecer para o consumidor, né? Sim. Que a máquina ela faça o serviço sem o maior esforço do consumidor. Sim. E agora eu vou convidar o Caio e o Vitor para ali no canteiro fazer uma demonstração da multifuncional ADUX 60Z. Vamos lá, pessoal? Opa! Ô Caio, agora que a gente chegou aqui no canteiro, fala um pouquinho pro pessoal sobre essa multifuncional. Então, a multifuncional, como o próprio nome diz, é uma máquina sensacional que você pode fazer a colocação de diversos implementos na forma original. Quando você compra ela com o primeiro acessório, ela vem com carretel de nylon, né? Uma roçadeira com carretel de nylon, mas aí você pode fazer na troca dos implementos. A gente tem o vassourão, temos soprador, temos aparador de cerca viva, temos extensor para motopoda, tem diversos. Aqui, por exemplo, a gente está com um acessório que acompanha a faca, né? Onde o Vitor pode fazer uma demonstração para a gente de utilizar ela na prática. Como controle aqui de velocidade, nós temos um nível baixo, médio e alto. E aqui a gente tem a função rotação, que ele pode demonstrar para a gente na prática o que se refere a isso. Ele acabou de acionar o reverso, tá? Então, tipo assim, você percebeu que ele começou a cortar a grama muito alta, ela começou a enroscar na faca, a grama que já estava cortada, e começou a dar uma travada no disco. Então, o que ele fez? Ele acionou o reverso, ela girou no sentido contrário, soltando aquele mato que tinha feito a trava. Então, a própria ferramenta já vai ajudando o roçador ali no processo, né? Exatamente. Muito legal. E ela é da linha de qual bateria? Essa daí ela faz parte da nossa linha LXT. Que é de 18 volts? 18 volts. 18 volts. Legal. E Caio, essa multifuncional, ela é resistente à água e à poeira? Sim, sim, ela é bem resistente à água e à poeira. Ela tem a nossa norma técnica que permite que você pode estar utilizando, está finalizando o serviço, começou a chover, não precisa sair correndo, pode finalizar o seu serviço, tá? Ela é resistente à água e pó, então isso não vai causar danos na máquina. Ela acompanha também o motor sem escova de carvão, que é o motor brushless. E um dos diferenciais que a gente não chegou a comentar, assim como o cortador de grama, é que você pode ver que mesmo ela funcionando, ela não causa um ruído tão alto que você precise utilizar um protetor auricular, porque você não está suportando mais aquele barulho intenso no teu ouvido. Então é uma ferramenta bem silenciosa também, além do que é bem leve, né? Você pode trabalhar com ela, ela tem bem menos peso do que a máquina a combustão, é um dos benefícios dessa máquina. E a outra questão é a economia, né, que ela te traz. Sim, que é da linha bateria. Isso. E aí todas essas ferramentas você vê aqui na FEMAC Brasil, a loja física fica em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Kennedy 2100, ou no nosso site femacbrasil.com.br. Queria agradecer ao Caio pela participação e até a próxima. Obrigado a todos.